127 quilômetros separam Brumadinho de Mariana. No intervalo de pouco mais de 3 anos, essas cidades mineiras vivenciaram duas das maiores tragédias socioambientais da história do Brasil. Na semana em que o rompimento da barragem de Córrego do Feijão completa 1 ano, o Caminhos da Reportagem vai mostrar como está a vida e a saúde dos atingidos. As pessoas falam que o tempo passa, mas para nós não. Nós estamos vivendo ainda, parece que foi ontem esse desastre. 1% da população sumiu de uma maneira trágica, criminosa, e nós nunca esqueceremos. Para Brumadinho, 25 de janeiro é como 11 de setembro para os americanos. Parece que o dia 25 de janeiro nunca que acaba. É um filme de terror que vem nas nossas cabeças todo santo dia. 25 de janeiro de 2019 foi o dia em que a vida de Wagner e de quase todas as pessoas que ele conhecia mudou totalmente. Do quintal de casa, ele viu os rejeitos da barragem B1 da mineradora Vale destruírem parte da comunidade de Córrego do Feijão, lugar onde ele vive há 44 anos. O chão tremia, eu achei que o mundo estava acabando. Jamais que eu ia imaginar que era aquela barragem que tinha estourado. Minha esposa veio correndo atrás de mim, onde você vai, onde você vai? Eu falei, você está escutando eles gritar socorro? Eu não vou deixar ninguém ficar no barro ali não. Ela falou, onde você vai, onde você vai? Eu disse aqui, quando eu cheguei ali, ó, que eu olhei aqui, trem tudo ali, aí eu falei assim, morreu todo mundo. Os vizinhos que ele ajudou a resgatar já não moram mais ali. A família de Wagner também decidiu mudar de cidade depois que o restaurante da mulher dele faliu. A casa ficou de pé, mas os projetos ficaram pelo caminho. Aqui foi a pizzaria, depois foi o restaurante e aí hoje é o que vocês estão vendo aqui. Então essa vida acabou. Essa vida aqui, a minha vida de sossego acabou. A família de José Antônio também morava em Córrego do Feijão. Ele e a esposa trabalhavam na pousada Nova Estância, que foi soterrada pela lama. A filha deles, Laís, de 14 anos, foi uma das vítimas da tragédia. Com a ajuda de moradores e de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, Thalita, tia de Laís, conseguiu ser resgatada. Depois de longos meses no hospital e fraturas em diversas partes do corpo, Thalita vive em um hotel na cidade de Betim. A Laís, 14 anos, tinha a vida toda pra frente, foi do nada, então dói, o coração sangra. Eu sinto meu coração doer aqui mesmo, sabe? Doendo mesmo. Choro, nossa, eu tenho pesadelo à noite, fico mexendo. E no meu sonho, no pesadelo, que eu tive, eu tava tentando segurar o nariz da Laís para ela tentar prender o ar e me abraçar. Querendo voltar aquilo tudo. Se eu estivesse vivo. Os médicos tinha até, não dava experiência para ela, eles contavam assim, ela saiu da lama para morrer no hospital. Então, graças a Deus, conseguiu superar tudo isso aí, está aqui. Tá minha esposa também, que está na minha situação também, hoje já está sem o osso frontal, da tábua frontal, não tem o osso do crânio. Vai fazer a reconstrução também agora no início do ano. Então a vida nossa hoje é só hospital e hotel, hospital e hotel. Então, até hoje já se passaram praticamente 12 meses e eu não vi nenhuma prisão, eu não vi nenhuma pessoa que foi detida. Não que isso vai trazer nossas vidas de volta, mas tem que ter punição, tem que ter justiça. É isso que eu penso, é justiça. Que a Vale tenha mais responsabilidade nas coisas que ela faz.
Que em vez de pensar no dinheiro, pensar nas pessoas que foram soterradas por aquela lama. Na semana em que a tragédia completa 1 ano, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça 16 pessoas da Vale e da consultoria Tuvisud pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também pelos crimes ambientais. A denúncia é resultado de investigação conjunta entre Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais. É um crime que perdurou, ao menos, de acordo com as investigações do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar, ao menos desde novembro de 2017 até o dia 25 de janeiro de 2019. Dentre outras tarefas executadas pelos funcionários da empresa Tuvisud, foram emitidas declarações de condição de estabilidade falsas, que tinham como objetivo servir de escudo para que as atividades da Vale permanecessem sigilosamente arriscadas. A Vale manifestou perplexidade diante das acusações. Em nota, a empresa disse que outros órgãos também investigam o caso e que é prematuro apontar que assumiu conscientemente o risco da ruptura da barragem. A Tuvisud afirmou que vai continuar colaborando com as autoridades do Brasil e da Alemanha, mas destacou que até que se apurem as causas do acidente de forma conclusiva, não poderá fornecer mais informações sobre o caso. Como a gente mora em Brumadinho, a gente cresceu sonhando em trabalhar na mineradora, Antes Ferteco, depois Vale. Então, minha família, meu irmão, minha irmã já atuaram na mineração. E eu, há 15 anos, trabalhava na mineração também. Aqui era a minha equipe que ficava na minha sala. Apenas eu, Célio e Bruno, que esse e essa menina, nós sobrevivemos, que eles estavam de férias. E o resto todos se foram. Então foi mais ou menos em torno de 160 pessoas que eu perdi num dia só. E a Josi me ligou e falou assim, a barragem rompeu. Aí eu tava fazendo almoço, liguei a televisão, já tava helicóptero, já tava tudo chegando lá. E aí meu irmão mandou uma mensagem pra gente, eu estou bem, cadê a Eliane? Aí na hora que ele falou, cadê a Eliane? Já deu aquele aperto no coração. Eliane estava grávida de 5 meses e trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviços para a Vale. O corpo dela foi encontrado 70 dias depois do rompimento da barragem, a 7 metros de profundidade. E ela morreu trabalhando. No vídeo do rompimento, na hora que passa a barragem rompendo, tem um carro tentando fugir da lama. Ela estava naquele carro. Então a gente acredita que ela viu tudo, Ela viu tudo. Então essa imagem não sai da cabeça da gente, Que ela viu a morte chegar. Ela viu a morte chegar aí, Foi uma morte que foi a escolha do dinheiro, da ganância primeiro. Eles não preservaram a vida das pessoas. Nós todos que estávamos trabalhando lá fomos enganados. Fomos enganados o tempo todo. Isso a gente nunca vai perdoar. A gente não sabe o que vai ser de amanhã. Eu tô afastada, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou engenheira civil como a minha irmã. Eu trabalhava numa empresa que foi responsável pela morte da minha irmã e dos meus amigos. Eu não gosto quando se diz superar o luto, porque ele não é um obstáculo. Ele é uma experiência da maior importância para ser vivida. E um luto coletivo, ele se potencializa, só que na situação de Brumadinho e de Mariana, a gente tem um outro elemento, além de coletivo, que é o luto público. E esse é um agravante, porque uma vez colocado publicamente, passa por um julgamento de milhões de pessoas.
Brumadinho ainda não enterrou todos os seus mortos. No final do ano passado, os bombeiros localizaram mais 2 vítimas, mas 11 pessoas seguem desaparecidas. Lecilda, que era funcionária da Vale há 30 anos, é uma delas. A gente tinha aquela falsa ilusão que eles estavam perdidos nas matas, que eles estavam perdidos em hospital sem memória. Então começou ali a nossa saga de familiar, de procurar nos hospitais, no ML e de ir lá no local do crime. Todas essas joias encontradas no decorrer, por um instante, eu pensei que poderia ser ela. A cada sepultamento é como se a gente voltasse naquela data, porque quando acha um corpo que tem um caixão, você consegue internizar que teve uma morte. Mas a gente acredita, a gente tem fé, a gente acredita no trabalho dos bombeiros. Um ano depois do rompimento da barragem, os bombeiros ainda continuam as buscas. Esta é a maior operação de resgate já realizada na história do Brasil. Até hoje nós temos bombeiros atuando lá em Brumadinho, mas não são os mesmos bombeiros sempre. Há um rodízio, né, até para limitar o tempo de exposição dos bombeiros no local, em contato com a lama, realizando aquelas atividades. Não tem condições de ficar em cima da máquina aqui. É uma reta escavadeira, ela não tem acesso aqui pra gente, sério? Muito difícil. Ficar o dia inteiro buscando rejeito, segmento, buscando corpo, no rejeito. Mas essa dificuldade nossa, comparado ao que as famílias estão passando, aguardando essa recuperação para poder finalizar o ciclo, então para nós não tem dificuldade. A expectativa nossa é o quanto antes encerrar essa operação, devolvendo para os familiares todas as vítimas que ainda não foram encontradas. A gente não viveu o luto ainda, né? A gente sabe que morreu e a gente está esperando fechar aquele ciclo. Eu estou fazendo tratamento, eu vou no psicólogo, mas assim, é tanta demanda que às vezes eu nem vou, a gente conversa com amigos, já fui no psiquiatra. Agora, hoje em dia, para a gente dormir, a gente tem que tomar remédio, para a gente acordar e para a gente viver. Quase um ano depois, nós temos mais de 400% de aumento de pacientes ou de procura de demanda por atendimento de saúde mental. Os ansiolíticos cresceu 80%, hoje eu distribuo 80% a mais de produtos do que eu distribuía no ano de 2018, comparando um mês com o outro. Os antidepressivos, 60% a mais. As marcas da destruição causada pelo rompimento da barragem vão além dos 10 quilômetros por onde passaram 14 milhões de toneladas de lama e rejeito. 272 pessoas desapareceram num único dia. Dos números oficiais, são 270 mortes, mas as famílias atingidas contam também os 2 bebês que estavam na barriga das mães. A tragédia mudou o clima da cidade e continua impactando a saúde física e mental dos moradores. O Ministério da Saúde encomendou um estudo para a Fundação Oswaldo Cruz, que vai monitorar as alterações de curto, médio e longo prazo nas condições de saúde dessa população. A hipótese principal é que essa população vive o que a gente chama de estresse pós-traumático. A gente tem alteração no perfil imunológico, na qualidade de vida, na questão de saúde mental. Então, tudo isso está relacionado com doença crônica. Atualmente, a Vale paga o chamado auxílio emergencial para todos os moradores da cidade de Brumadinho e para as pessoas que viviam a até 1 quilômetro da área atingida do Rio Paraupeba. Os dados da prefeitura mostram que depois da tragédia, a quantidade de moradores saltou de 39.500 para 44.500. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para investigar as fraudes nos comprovantes de residência. Nós que somos familiares, a gente sai na rua e vê as pessoas comemorando. Que bom que a mãezinha Vale está dando esse dinheiro. Que bom que aconteceu esse acidente. Há males que vêm para bem, né? Então, assim, para a gente, Brumadinho, que era uma cidade pacata, né? Tranquila, se tornou um inferno para viver. Hoje, nós somos praticamente 50% dependentes da mineração no município. Então, a Vale é um impacto, assim,
ela paralisada é um impacto negativo para o município financeiramente muito grande. Eu quero gritar pro Brumadinho, que eu não gritei pro Mariana contra aquelas 19 pessoas que morreram, eu fiquei triste por uns 2 minutos olhando o noticiário. E agora a minha briga não é contra a Vale, mas é contra qualquer atividade minerária, qualquer mineradora que deixe que a vida humana seja tão desrespeitada. Depois de ir a Brumadinho, nossa equipe esteve em Mariana. Já se passaram 4 anos desde que a barragem da Samarco, empresa controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu e matou 19 pessoas em novembro de 2015. A lama de rejeitos atingiu 39 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo e chegou à foz do Rio Doce. Esta é a 3ª vez que o Caminhos da Reportagem vem a Mariana depois do rompimento da barragem do Fundão. Sandra nos recebeu na casa alugada onde vive. Nas paredes, lembranças do restaurante, da casa e da vida em Bento Rodrigues, comunidade que foi devastada. Hoje o Bento está seguro. Hoje eles colocaram até sirene. Hoje, se acontecer alguma coisa, tem a sirene que toca. Um local hoje que não tem povoado, hoje está um local seguro. As pessoas acham que a gente está bem. Está em casas, né? Como eu falo, casas boas. Mas a gente não queria estar em casas em Mariana. A gente queria aquela casa ali, a gente queria estar nela e nada tivesse acontecido. Infelizmente, funciona assim, ninguém foi preso, ninguém é punido. Cadê as respostas para as mortes, para a tragédia? Não tem. Nós tivemos alguns avanços do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, mas a efetivação disso ainda é dificultosa por 2 motivos. Pela própria atuação das empresas, né, que atuam com uma falta de ética, com uma má-fé qualificada, que buscam sempre impedir a implementação, tentam reduzir os gastos de todas as maneiras e não tem limites éticos para fazer isso. Por outro lado, o poder público continua sendo bastante leniente nesse caso. O que nós não vemos os governos, os poderes executivos atuando de forma firme no sentido de contribuir efetivamente para a reparação dos danos. A 15 quilômetros de Bento Rodrigues começa a surgir um novo Bento. Depois de muita espera e uma sequência de atrasos no prazo de entrega das obras, é aqui que mais de 200 famílias querem começar um novo ciclo. Tentando imaginar, né, enxergar minha vida no Novo Bento, fazer do Novo Bento o Velho Bento, né? A convivência com os amigos, poder desfrutar daquele ar puro que a gente tinha, né? Então eu pretendo resgatar aquilo que eu perdi no dia 5. Nós temos aqui construção de 257 casas para as famílias atingidas. Além disso, nós temos 10 bens públicos aqui também. O prazo oficial que nós temos, definido pela ACP, que é Ação Civil Pública, é 27 de agosto de 2020. E estamos trabalhando para que fique pronto até o final do ano. Ele está sendo negociado com a Justiça. A Fundação Renova, empresa criada para conduzir o processo de reparação em Mariana, diz que já gastou mais de 7 bilhões de reais para reparar os danos causados. A Fundação Renova foi uma estratégia das empresas para desvincular o nome delas do crime. Então elas criam, né, a Samarco, a Vale e a BHP, criam essa mega estrutura que não funciona de forma adequada e muito por causa da Renova e da forma como ela é manipulada pelas empresas,
que as coisas não funcionam bem e nós temos que entrar com várias ações na justiça. Já expedimos mais de 300 ofícios, já entramos com mais de 20 ações civis públicas, né, fora as ações individuais, só na comarca de Mariana. Se somar toda a Bacia Rio Doce, nós estamos falando de mais de 200 mil processos. E para quem teve que mudar planos e modo de vida, as ações de reparação estão longe de alcançar os resultados esperados. Marino morava em Paracatu, outro distrito de Mariana que foi devastado pela avalanche de rejeitos. A região aqui sempre teve uma vocação muito grande para a pecuária de leite. E foi criada uma associação, a gente estava com mais de 100 famílias dentro da associação, 10 mil litros de leite por dia. A gente tinha capacidade para armazenar 13 mil litros de leite. No dia que aconteceu o rompimento, ele destruiu 50% das propriedades desses produtores que faziam parte da associação. Depois do rompimento, fiquei diabético, tomo 3 comprimidos de depressão e pressão alta, tomo também. Minha filha está com depressão, minha esposa ficou com síndrome do pânico. A saúde mental dos atingidos pela barragem do Fundão, em Mariana, foi tema de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. 30% dos entrevistados estavam com depressão, um percentual 5 vezes maior do que a média do Brasil. A gente tem, né, exemplos de furacões, terremotos e mesmo os desastres que a gente chama tecnológicos, né, em que há um misto de influência do ambiente com o homem, por exemplo, igual aconteceu com o rompimento da barragem. A gente espera que exista um aumento nos transtornos mentais, especialmente em transtornos mentais relacionados ao estresse, que são, né, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e mesmo comportamento suicida. O que a gente observou, que a gente não esperava nesse sentido, né, que alguns estressores estão mantidos. Agora, nessa expectativa do reassentamento, novas demandas vão surgindo. E no pós-rompimento, realmente, no pós-reassentamento, a gente precisa também de estar atento às questões, porque esses sujeitos precisam de criar vínculos com esse novo espaço, né? Porque é algo que vai ser construído. Nós entramos com a ação da justiça, junto com o município de Mariana, contra as empresas, para que elas repassassem recursos ao município para incrementar e aperfeiçoar os seus serviços de saúde mental e de assistência social. Assim foi feito e, meados do ano passado, a Renova finalmente aceitou pagar esse valor, que é cerca de 11 milhões de reais e meio, né, 11 milhões e 500 mil, que é repassado anualmente para o município de Mariana para contratar médicos, enfermeiros, psicólogos. Até 82% dos adolescentes apresentavam algum sintoma de estresse pós-traumático, sendo que o principal encontrado sintoma era uma revivescência do momento da tragédia. Então, assim, eles tinham flashbacks de memória do que tinha acontecido ainda naquele dia. Isso, de fato, pode se tornar muito incapacitante, né, para a qualidade de vida das pessoas. De vontade aí. Meu filho ficou com problema com relacionou o rompimento da barragem a enchentes, entendeu? Quando começa a chover, relampear, já entra em pânico, medo de chuva. Já estamos há 4 anos sem saber quando que nós vamos retomar nossa vida de volta, né? A gente decidiu ir embora. A gente não vai viver mais nessa região, porque aqui a gente não consegue resgatar a nossa vida outra vez, entendeu? Em Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, as histórias parecem se repetir. Ilma não teve que sair de casa, mas a surpresa foi descobrir, por causa de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Ouro Preto, que o quintal onde ela plantava frutas e vegetais estava contaminado. Nossa vida virou uma bagunça. Não dá para você fazer muitos planos, mas você constrói, você reforma, o que você faz? Porque tem as trincas nas casas, o nosso quintal que está aí, que não tem como plantar mais nada, né? Você pode até plantar, mas
nós não temos segurança, né, para estar comendo esses alimentos. Vários dos elementos tóxicos que nós encontramos, com presença significativa na água, no ar e no solo, podem também ser gatilho ou potencializar vários processos de doenças emocionais e de doenças mentais. Human rights violations haven't stopped there. They continue. They are persistent. For example, the community of Brumadinho is suffering from extreme psychological impacts from the trauma of this disaster. And so the human rights abuses continue, both from the Mariana disaster and also from the Brumadinho disaster, that the companies have far too much control over this remedy process in essentially functioning as the judge and the jury. A mineração causa danos históricos e alguns deles irreparáveis. É claro que o Estado pode alegar que o setor vai gerar empregos e tudo mais. O que a gente tem que colocar na balança é se o custo vale a pena, assim. – 89% da nossa receita advém da mineração. Então, é muito complicado, porque você tem a empresa que é responsável pela maior tragédia ambiental do país, o maior derramamento de lama do mundo, mas é a empresa que, sem esse recurso do CEFEM, você não consegue manter os serviços essenciais. A gente pode enxergar e tentar quantificar o número de pessoas atingidas, ainda que diretamente, né? Quantas pessoas perderam casa, quantas pessoas perderam vida, quantas pessoas estão sem água, mas a verdade é que quando a gente pensa em um colapso do sistema de saúde, né, do SUS, em razão de contaminação ambiental ou em razão do aumento de questões voltadas à saúde mental, né, a doenças psíquicas e ao sofrimento das comunidades, todos nós estamos pagando a conta.